dar início realmente, né, ao conteúdo da nossa live. Mais uma vez agradecer por vocês estarem aqui presentes, pela nossa paciência, pela sua paciência, né? O pessoal perguntando aqui, vai falar sobre o quê? Então, gente, tem contação de histórias aqui na live, com o Avental, tá? Então, fiquem aqui, porque eu vou contar histórias hoje na nossa live, usando o Avental de Histórias, tá bom? Vou responder algumas perguntas, vou falar, né, sobre algumas técnicas de contação de histórias que você vai poder colocar em prática nas suas contações de histórias, tá? E se você ainda não convidou seus amigos para participar, né, quem é professor, assim, colegas de trabalho, ainda dá tempo, ainda você pode pegar esse link aqui da live e compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, tá? Para o pessoal assistir e participar também, tá, gente? Vamos ver, melhorou, legal. Ó, a Natália, aluna do curso, ansiosa. A Josélia também. Estou amando o curso, indicando para outras pessoas. Obrigada, obrigada. Vamos lá. 138 pessoas, 140 pessoas. Então vamos começar oficialmente. Eu queria contar um pouco para vocês, né, antes de passar algumas técnicas de contação de histórias, também de fazer a contação de histórias com avental de histórias. Queria falar um pouquinho só da minha história com a contação de histórias, né? Tem muita gente que pergunta, mas como que você começou a contar histórias, né? O que te levou a trabalhar com a contação de histórias? Então, às vezes eu falo, né, que eu comecei contando como voluntária, quando eu estava na universidade, mas na verdade, gente, a minha história com a contação de histórias, ela começou muito antes disso. Na verdade, começou quando eu era pequena, quando eu era criança, quando eu ouvia histórias da minha mãe. Então eu lembro muito bem, né? Tenho boas memórias de quando eu e a minha irmã, a gente deitava na cama com a minha mãe e ela contava histórias pra gente à noite, antes da gente dormir. E minha mãe, assim, uma pessoa extremamente criativa e ela inventava histórias pra gente. Então, assim, ela contava histórias tradicionais, dos contos de fadas, né, conhecidas, mas ela inventava muitas próprias histórias dela. E contava pra gente essas histórias. Então eu lembro até hoje, né, dessas histórias que ela contava. Eu tenho memórias, assim, muito doces, né, desses momentos em que eu e minha irmã, a gente passava com a minha mãe, assim, abraçadas, deitadas com ela na cama, e dela contando essas histórias. Então, assim, eu acredito mesmo que foi aí, né, que nasceu, assim, um interesse foi pela contação de histórias, né? Na verdade, aquela sementinha, né, minha mãe que plantou, né, a sementinha da contação de histórias. E eu, desde pequena, gostava muito de ler e acredito também que o fato da minha mãe ter contado histórias para mim, desde pequenininha, né, influenciou no meu gosto pela leitura. Eu era aquela menina, assim, que às vezes até as crianças estavam brincando e eu gostava de estar num cantinho com um livro na mão, né? Adorava ler, inventar também as minhas próprias histórias. Então era um amor que eu tinha mesmo pela leitura, né? Pelas histórias. E eu fui crescendo, eu adorava assim, escrever poemas, escrever histórias. E quando eu estava na universidade, a minha formação, tem gente que pergunta, né? Ah, mas você é pedagoga? Na verdade, eu estudei ciências sociais, tá, gente? Não tem nada a ver. Mas como que eu peguei uma matéria, né, optativa do curso de letras da universidade. Isso foi lá em São Carlos, né, que é interior de São Paulo, foi onde eu cresci. Dá para perceber que é o meu sotaque, né, de caipira. E eu peguei essa matéria optativa de letras de contação de histórias, me chamou a atenção, né, me interessou, e fui aprender as técnicas de contação de histórias nessa matéria. A segurar o microfone? O outro. Pessoal, vou segurar aqui o microfone então perto da boca, tá? Esse aqui. Assim, né? Ah, esse aqui, tá. Essa parte aqui. Então vamos lá. O pessoal aqui da minha equipe de suporte me orientando, tá, gente? Porque eu sou perdida na tecnologia. Então, me falem agora se tá melhor. Né? O pessoal tava falando que o som tava ruim quando eu me afastava. Então, agora me dê um feedback aí para eu saber se o som tá melhor. Dá para entender? Teve gente que falou que tava falhando. Melhorou? Ah, que bom. Então, agora melhorou. Ó, Karina falando, agora tá top. Esse não é microfone, esse é o fone. Esse é o microfone, sim, gente. Então, tá bom. Pessoal, bom, deu para entender o que eu estava falando, o que eu estava contando, Aline? A minha história? Me
falem aí, pessoal, me dê um feedback se deu para entender o que eu estava contando para vocês, ou se eu preciso começar de novo, por favor. Vocês estavam conseguindo entender o que eu estava contando? Sobre a história da minha, comecei falando da minha mãe, como eu comecei com a contação de histórias. Não deu. Teve gente que falou que não deu para entender, teve gente que falou que deu para entender. Deu para entender, sim. Ah, então que bom. Parece que teve bastante gente que entendeu, né? Então, vamos continuar. Mas para resumir, para quem não conseguiu entender, que tem mais gente falando que não deu para entender, vou só dar uma resumidinha, né? Eu estava contando que eu ouvia histórias da minha mãe quando eu era pequenininha, né, com a minha irmã. A gente deitava na cama com a minha mãe, ela contava histórias pra gente e que eu acredito que isso despertou para mim o interesse pela contação de histórias. E na universidade, né, eu sou formada em Ciências Sociais, eu peguei uma matéria optativa de contação de histórias. E então, continuando, quando eu estava fazendo essa matéria optativa, né, era uma matéria de 6 meses no semestre, fazia parte dessa matéria, né, a gente tinha que ir para campo, digamos assim, né, a gente tinha que escolher um local, uma escola para contar histórias, para poder colocar em prática as técnicas de contação de histórias. Então, eu escolhi uma escola e eu peguei algumas turmas de uns 8, 9 anos, e eu passei o semestre contando histórias para aquelas turmas. E foi quando, assim, eu me apaixonei completamente pela contação de histórias, por esse mundo mágico. E lá naquela escola eu virei a fada das histórias, né? Eu chegava e eu era a tia da história, a fada das histórias, e as crianças ficavam loucas, né? Sempre, ai, tia, não vejo a hora de você vir de novo semana que vem, né? Eu ia semanalmente. Assim, super me identifiquei com a contação de histórias e eu vi o quanto aquilo trazia, né, de fantasia, de magia para as crianças. Tive experiências maravilhosas com as crianças que eu contei a história. E acabei até, inclusive, usando as técnicas de contação de histórias para a minha monografia de conclusão de curso, porque eu escolhi fazer minha monografia na área de sociologia da infância, né? Então, eu fui fazer pesquisa com crianças, e era um campo bem novo naquela época, sociologia da infância, e eu usei contação de histórias como instrumento para me aproximar das crianças e para trabalhar com elas o tema que eu queria para minha monografia de conclusão de curso. Então, por ali, eu já entendi, já tirei que a contação de histórias, ela servia para muita coisa. Além de trazer as pessoas para o mundo da fantasia e da imaginação, né? Depois daquilo, eu continuei fazendo muitos trabalhos voluntários com contação de histórias. Contei histórias em abrigos, em creches, né? Depois eu fui morar em São Paulo, fui trabalhar lá, na capital, e lá eu fazia contação de histórias para moradores de rua, em muitas instituições diferentes, né? Participei de um grupo voluntário lá em São Paulo, muito legal, que me deu bastante experiência mesmo, porque eu ia, assim, em dezenas de instituições diferentes para contar histórias. E lá em São Paulo eu descobri que existia um mercado profissional de contação de histórias, que as pessoas ganhavam dinheiro para contar histórias. Eu nunca tinha imaginado aquilo, né? Era uma coisa que eu fazia mesmo por paixão, que eu amava. E aí eu conheci uma pessoa que falou para mim que ele contava histórias numa livraria e ele ganhava dinheiro com aquilo. E eu falei, nossa, que incrível, né? Porque eu amo contar histórias, né? É uma coisa que eu faço com muita paixão, que eu me identifico. Imagina se eu ganhasse dinheiro contando histórias, melhor ainda, né? E eu comecei aos poucos a me inserir nesse mercado profissional, a contar histórias em livrarias, né, em outros lugares. Comecei a ser contratada por editoras, até que eu fui para a TV Cultura, contei histórias no programa Quintal da Cultura. Na TV Cultura, isso já faz 8 anos que eu contei histórias lá. Estava no início da minha carreira profissional com a contação de histórias. E aí fui contratada, né, pelo Itaú, McDonald's, Discovery Kids. Então, várias empresas me contrataram para contar histórias e fui para o Brasil todo e comecei a dar formações. Foi quando veio a ideia, né, de, inclusive, fazer um curso online de contação de histórias e, assim, super me realizo com isso. Amo espalhar, né, a magia das técnicas de contação de histórias. Sou muito feliz e, principalmente, por receber todo esse carinho, esse amor, né? Gente falando que eu vou cansar segurando esse microfone. Não vou não, gente, porque meu braço está apoiado. Mas vamos falar, pessoal, sobre os benefícios da contação de histórias, né? Então, eu fui descobrindo com o tempo, conforme eu contava histórias, que a contação de histórias traz, assim, milhares de benefícios, na verdade, né?
Então, a contação de histórias, além de servir como um recurso poderoso de comunicação, porque a gente sabe que os povos transmitiam as suas histórias, as suas vivências por meio da contação de histórias, né? A contação de histórias também, ela desperta não só a imaginação, a fantasia, mas as emoções, o interesse, as expectativas dos seus ouvintes. Então, são muitas coisas que são trabalhadas dentro da nossa cabeça quando a gente ouve uma história. E eu costumo dizer, inclusive, que ouvir histórias também é terapêutico, é uma terapia, né? Inclusive, eu tive uma experiência muito legal uma vez que eu contei histórias para um grupo de empresários e no final da contação, um empresário ele veio falar comigo, ele estava emocionado com a história que ele tinha ouvido e ele falou assim, olha, a história que você contou cura a alma da gente. Então, eu nunca me esqueci daquela frase, né? A história cura a alma da gente. Por que que cura a alma da gente? Porque quando a gente está ouvindo uma história, dependendo do enredo da história, a gente trabalha com emoções que a gente está vivendo, coisas que estão se passando na nossa vida. E a gente consegue tratar conflitos, né, pessoais enquanto a gente está ouvindo uma história. Então, assim, realmente é terapêutico ouvir histórias, né? Agora, para as crianças, né, quais os benefícios da contação de história para as crianças? São muitos também. Então, por meio da contação de histórias, as crianças elas podem começar a desenvolver a imaginação, a criatividade, o gosto pela leitura e pela linguagem, e elas criam empatia com os personagens, elas aprendem a se colocar no lugar dos personagens da história e começar a pensar pelo lado deles. Então, olha quanta coisa a contação de histórias pode trabalhar, né, na cabeça de uma criança. E além do lado lúdico, né, gente? Então, o lado lúdico, a gente sabe que é muito importante para o desenvolvimento das crianças, e a contação de histórias, ela ajuda nesse lado lúdico, né? A ludicidade, ela ajuda a criança a desenvolver a criatividade, o senso crítico também. E as histórias, elas ajudam as crianças na observação, na reflexão, na memória. Nossa, quantos benefícios! E os benefícios da contação de histórias, eles não se limitam só às crianças, como eu falei da questão terapêutica, né? Então, nós adultos também nos beneficiamos muito, assim como jovens, né, idosos, pessoas de todas as idades. Como é bom, né, ouvir uma história muito bem contada. Eu lembro do dia em que eu senti que era, assim, um chamado, uma missão minha, contar histórias, e fazer isso profissionalmente mesmo, foi quando eu estava em um evento lá em São Paulo. Eu já contava histórias voluntariamente já fazia muito tempo, e foi depois que meu amigo, conheci, né, aquele amigo que trabalhava profissionalmente com contação de histórias, aí eu estava numa virada cultural em São Paulo e vi uma contação de histórias com uma contadora lá que, assim, tinha muita gente presente, pessoas de todas as idades, crianças, jovens, adultos, e a história que ela contou, eu, assim, me envolvi de tal maneira que eu fiquei emocionada, eu chorei mesmo durante a contação de histórias, né, eu fiquei super encantada, e foi naquele momento que eu tive, assim, uma luz que me veio, que foi uma coisa que me disse assim, eu tenho que fazer isso da minha vida, eu tenho que trabalhar com contação de histórias. Era assim, parece que foi uma revelação de que era mesmo um chamado, uma missão que eu tinha na vida. Como é bom, né, gente? Entrar no mundo da fantasia, da imaginação. Então, depois daquilo, eu nunca mais parei, tá? Agora, vamos falar um pouco sobre técnicas. Vamos ver. Deixa eu dar uma olhadinha só aqui nos comentários primeiro, né? Que eu já falei um pouquinho. Vamos ver, tem gente pedindo para deixar o microfone bem próximo da boca. Vou deixar. A Antônia aqui, sei bem como é, já conta histórias desde 2015, que legal. A Heloísa, esse curso é o melhor de todos, estou amando poder estudar as disciplinas que estou vendo durante os módulos. Obrigada, Heloísa! A Heloísa é minha aluna, né, do curso prático. A Magda, as histórias são como as belas músicas, elas tocam a alma e têm o poder de transformar. Olha que bonito que a Magda escreveu, realmente, Magda, é verdade. Elas têm o poder mesmo de transformar, né? Inclusive, eu tenho o meu e-book, que é Transforme Vidas Contando Histórias, e fala sobre o poder da contação de histórias. Muito legal, gente. Aí tem gente perguntando aqui, deixa gravado pelo menos, pedindo, né? Deixa gravado pelo menos 24 horas para eu conseguir assistir, porque não tá dando para entender nada. Calma que essa live vai ficar gravada, tá? E ela vai ficar no meu canal, Lívia Alencar, contadora de histórias, e você vai poder assistir ela de novo, tá bom?
Vamos ver. A Anne Silva perguntando: você dá curso? Sim, sim. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? A gente antes vamos falar sobre técnicas, vamos ter contação de histórias. A Ruth, ao ouvir histórias, as crianças têm ampliação de mundo. Olha, outra frase muito boa. Isso é uma verdade também. A Patrícia, sempre fui apaixonada por essa arte, mas agora na quarentena tem se intensificado mais. Que bom. Realmente é maravilhoso. Quando a gente entra no mundo da contação de histórias, a gente não quer sair mais. É muito envolvente. Mas vamos falar um pouquinho sobre técnicas de contação de histórias. Então, eu sempre digo que para contar histórias nós precisamos de toda uma preparação, né? E uma coisa que eu falo, inclusive, no meu curso, que eu vou falar aqui agora, é sobre a diferença entre contar histórias e mediar leitura. Então, tem gente que acha que quando você está com um livro na mão, que isso é uma contação de histórias, mas existe uma diferença, tá? Quando a gente está com um livro na mão, a gente está fazendo uma mediação de leitura. Então, a gente vai ler, né, para os alunos, para os ouvintes, a história exatamente da maneira como ela está escrita naquele livro. Mas quando a gente conta histórias sem o livro na mão, que aí não é uma mediação de leitura, é uma contação de histórias, a gente pode usar as nossas próprias palavras. Não precisamos contar a história exatamente do jeito que ela foi escrita. Não, a gente pode dar o nosso toque especial àquela história, né? Então a gente pode adaptar. É aquela frase: quem conta um conto aumenta um ponto. Porque cada contador de histórias vai dar o seu toque especial na sua contação, né? Porque cada um tem o seu jeitinho de contar uma história e vai falar com suas próprias palavras, tá? Só que para isso a gente precisa de uma boa preparação, a gente precisa estudar a história, precisa memorizar aquela história. E memorizar não é a mesma coisa que decorar, mas sim, né, memorizar a história, assim, as situações da história, para poder contar com as nossas próprias palavras. E a gente precisa, principalmente, praticar muito. Então, anota aí, né? A prática é a parte mais importante da contação, quando você está preparando, né, uma contação de histórias, tá bom? E aí você vai pensar nessa preparação de uma história para contar, você vai pensar em várias coisas. Você vai pensar nos seus ouvintes, né? Qual é a faixa etária dos seus ouvintes, né? Para quem você vai contar a sua história. Você vai pensar em quais são as histórias mais adequadas para aqueles ouvintes. Se você vai utilizar recursos, porque existem vários recursos que nós podemos utilizar, como fantoches, dedoches, aventais de histórias, que a nossa contação de história aqui da live vai ser com avental de história, tá? Então, existem diversos, né? Uma gama de recursos que a gente pode usar, mas a gente pode contar a história também sem recurso nenhum, tá? Mas, além de tudo isso, a gente tem que pensar em outras coisas, a gente tem que pensar na preparação do ambiente para a contação de histórias. E o que é preparação de ambiente para contar histórias? Existem vários fatores que preparam o ambiente. Um deles é começar a sua contação de histórias com uma dinâmica ou com uma música. Por quê? A dinâmica, a música, antes da contação de história, vai ajudar os seus ouvintes a ficarem vai ajudar a aprender a atenção dos seus ouvintes para ouvir a sua história. Né? É aquele momento gostoso em que você está fazendo uma transição do mundo corriqueiro, né, da vida real, para o mundo imaginário, para o mundo da fantasia, para o mundo da magia da contação de histórias. Por isso eu adoro usar dinâmicas e músicas antes de contar as minhas histórias, né, nas minhas contações. E às vezes a gente usa também, se vai contar 2 ou 3 histórias, usa entre uma história e outra, para ajudar a prender a atenção de volta, né, para a próxima história. E aqui agora eu vou compartilhar com vocês uma música, né, que eu faço, e que é essa, vamos ver, só dar uma olhadinha aqui nos comentários, tá indo tudo bem? Então, essa música, é uma música dinâmica, né, que eu vou compartilhar com você aqui na live, que ela é para crianças menores, tá? Existem vários tipos de dinâmicas e músicas, inclusive no meu curso prático de contação de histórias, meu curso online, eu compartilho várias, né? Mais de 10 dinâmicas que podem ser usadas para várias idades, mas essa dinâmica que eu vou fazer aqui agora, ela é para crianças menores, e quando eu digo crianças menores,
até uns 4, 5 anos, mas ela é mais bonitinha mesmo para assim uns 2, 3 aninhos, e eu fazia muito essa dinâmica em uma creche em que eu contava histórias e eu tinha uma turminha que era de uns 2, 3 aninhos. Eles sempre me pediam essa dinâmica. E é a dinâmica da historinha rosa. Agora eu vou pedir ajuda aqui do meu suporte, Aline. Vou precisar que você segure o microfone para mim, por favor, para eu poder fazer essa dinâmica. Então eu vou ter uma ajudinha aqui, tá, gente? Para poder para vocês ouvirem bem, né, a nossa dinâmica. Vou ter aqui uma mão segurando o meu microfone. E essa é a dinâmica da historinha rosa. Então agora a gente vai imaginar que a gente vai cozinhar uma história. Então nós vamos começar fazendo uma historinha cor-de-rosa. Faz de conta que tem uma panela aqui na frente. A gente vai pegar a colher, tá? E a gente vai misturar. Ela é assim. Vamos fazer uma historinha rosa, vamos fazer uma historinha rosa, com fadinha rosa e com monstrinho rosa. Vamos fazer uma historinha rosa. Agora a gente vai mudar a cor da história. Que tal uma historinha azul? Vamos lá? Vamos fazer uma historinha azul. Vamos fazer uma historinha azul. Com fadinha azul e com monstrinho azul. Vamos fazer uma historinha azul. Agora a gente vai mudar a cor e os personagens. Então vamos fazer com uma princesa, pode ser? E um sapo. Que cor que a gente usa? Que tal amarelo? Vamos lá? Vamos fazer uma historinha amarela, lá. Vamos fazer uma historinha amarela, lá. Com princesa amarela e com sapo amarelo. Vamos fazer uma historinha amarela, lá. Obrigada, Aline. Então, essa foi a dinâmica, assim, que eu chamo de cozinhar a história. Que depois que a gente faz, né, com uma, duas cores, aí você pode pedir para os seus ouvintes, para as crianças, sugerirem outras cores e sugerirem também os personagens, né? Você pergunta, e agora, que cor que a gente usa? E agora, qual personagem que a gente usa? E aí você vai pegando as ideias das crianças e muda as cores dos personagens. Então, como eu falei, uma creche em que eu contava histórias, eles sempre me pediam essa dinâmica. Ah, tia, vamos cozinhar a história, vamos cozinhar a história. Eles queriam que eu fizesse essa dinâmica, eles adoram. Tá? Vamos ver se o pessoal tá gostando aqui. Tem gente perguntando, vai ficar gravada essa live? Sim, vai ficar gravada, tá? Ela vai ficar no meu canal, Lívia Alencar, meu canal do YouTube, então vocês podem assistir lá, tá bom? O pessoal gostou, muito bom, obrigada. Que bom que vocês gostaram. Agora, tem gente perguntando, você é do Rio de Janeiro? Não, eu sou de São Paulo. Sou nascida em São Paulo, capital, cresci no interior, né? Dá para perceber pelo meu sotaque. Estou tentando esconder um pouquinho aqui. Mas, ó, a Paula falou, adorei a dinâmica. Ai, que bom, a Tânia, adoro você. Obrigada pelo carinho, gente. Amei, que bom. Então, essa dinâmica, como eu falei, para você usar para crianças menores, tá bom? Agora vamos ver aqui, ó, estamos com 207 pessoas na nossa live, que legal! Saindo daqui, irei correndo me inscrever no seu canal, a Fernanda falou. Ai, obrigada. É o canal Lívia Alencar no YouTube, tá, gente? Ele tá no início, tá no comecinho, mas tem alguns vídeos legais lá. Tem, inclusive, vídeo meu contando histórias no Quintal da Cultura, da TV Cultura. Então, você pode ver algumas das minhas contações de histórias na TV Cultura, tá bom? A Marcinha, você também conta histórias bíblicas ou já contou? Sim, né? Eu sou religiosa e eu já fui professora de crianças na minha igreja e eu já contei, sim, histórias bíblicas. Eu digo que as técnicas para contar histórias bíblicas são as mesmas, né, de toda a contação de histórias. O que vai mudar é que a gente está contando histórias bíblicas, né? A Ruth, Pro, você me encanta cada vez mais. Ai, obrigada. Karina, dá para fazer essa dinâmica com faixa etária mista? Sim. Faixa etária mista que você fala assim com crianças de várias idades, né? Dá para fazer também. Eu diria que provavelmente até uns 7, 8 anos, as crianças ainda
participam dessa dinâmica, né? Para quem tem experiência com crianças maiores, às vezes, assim, depende, claro, das crianças, mas tem crianças que já com 9, 10 anos, às vezes não querem participar muito dessas dinâmicas que são para crianças menores, né? É por isso que eu costumo dizer assim, essa dinâmica é para criança menor, essa outra dinâmica para criança maior, né? Mas existem dinâmicas também que dá para fazer com várias faixas etárias, né? Como eu falei no meu curso prático de contação de histórias, eu passo mais de 10 dinâmicas, né, que dá para fazer com várias idades, tá bom? Vamos ver. Carolina, você é maravilhosa, um beijão de Gramado, Rio Grande do Sul, obrigada! A Karina, estou fazendo seu curso, estou adorando, obrigada! Já me inscrevi no seu canal, Viviana, gente, legal, obrigada pelo carinho. Aqui, o suporte deixou o link aqui para o meu canal do YouTube, tá, gente? Vamos ver. A Tânia, gravei hoje Menina Bonita do Laço de Fita, inspirada na sua contação no Quintal da Cultura. Que legal! É uma das minhas contações no Quintal da Cultura, TV Cultura, foi essa, né? Menina Bonita do Laço de Fita. Tem a música lá, né, que eu canto. Você pode ver lá no meu canal, tá? O pessoal perguntando qual é o canal. Acho que dá para colocar de novo, né, Aline, nos comentários. A Aline aqui do suporte vai colocar nos comentários o meu canal, que é Lívia Alencar, tá, gente? O nome do meu canal do YouTube, tá bom? A Marcela, uma pergunta interessante aqui, tá, gente? Podem ir fazendo suas perguntas. Eu não vou conseguir responder a todas, mas eu vou pegando algumas aqui que eu vejo que são perguntas que se repetem, tá? Que tem mais pessoas, né, que querem saber. Então, a Marcela perguntando assim, com adolescentes funciona a contação de histórias? Boa pergunta, Marcela. Sim, funciona. A gente às vezes acha que adolescente não vai ter interesse por contação de histórias, mas eles também adoram quando é uma história adequada para eles, né? Para a faixa etária deles, para os adolescentes. E o que seriam histórias adequadas para adolescentes? Um tipo de história que eles adoram são histórias de terror ou histórias de medo. E eu já contei muita história de medo, de terror para adolescentes, né? Eu já trabalhei também uma vez em um projeto em que eu dava aulas para adolescentes de 15 a 17 anos, e eu comecei a contar histórias para eles nesse projeto, e eles não paravam mais de pedir histórias, eles queriam ouvir histórias, né? Principalmente histórias de terror, mas histórias assim de reflexão, motivacionais, também funcionam para adolescentes, eles também já se interessam por esse tipo de histórias, tá? Mas história de terror, tem uma que eu vou deixar uma dica, né? Depois você pode procurar na internet, uma que eu adoro, que é a minha preferida, que o pessoal que faz o meu curso sabe, né? Porque eu conto essa história no curso prático de contação de histórias, é a história da Maria Angula. Essa é a minha história de terror preferida, que eu amo e que todos os adolescentes amam também. Então fica aí a dica de uma história de terror, Maria Angula. É uma lenda do Equador, você pode procurar, você vai achar no Google, tá? Essa história. Vamos ver aqui mais perguntas. Tem bastante perguntas chegando, vamos lá. Áreas técnicas, vamos lá. Você tem alguma história cantada? História cantada, isso é legal também de falar. Então, histórias cantadas, o que eu faço? Eu canto, tem várias histórias em que eu canto músicas, né, durante a história. Então, eu gosto muito de inventar minhas próprias músicas, inventar, não só assim, músicas longas, né, mas músicas curtas, curtinhas, que dá para encaixar na contação de histórias. Por exemplo, eu tenho uma história em que eu falo sobre um dragão, né, então tem um dos personagens da história é o dragão, e toda vez na história que eu vou falar desse dragão, eu canto assim, dragão, dragão, poderoso dragão, dragão cuspidor de fogo. E aí, o que eu faço? Eu ensino para as crianças, né, para os meus ouvintes, e elas vão cantando comigo. Aí, cada vez na história que aparece o dragão, a gente canta. Dragão, dragão, poderoso dragão, dragão cuspidor de fogo. E essa é uma ideia, né, de como usar a música dentro da contação de histórias. É você pegar algumas músicas, né, curtas, musiquinhas, e colocar na sua história, e aí você ensina para os seus ouvintes, eles cantam junto com você, tá? Fica aí uma ideia para fazer nas suas contações de histórias. Vamos ver. Olha lá, Beatriz, Lívia, eles gostam bastante, mas como fazer para os pequenos não ficarem com medo, né?
na escola que eu trabalho, uma colega contava história de bruxa, uma aluna nossa de 3 aninhos e meio começou a sonhar. Isso é uma coisa que tem que ter cuidado, tá, Beatriz? E é assim, eu aprendi na prática também, porque quando eu comecei a contar histórias voluntariamente, principalmente, foi naquelas primeiras turmas, né, que eu contei de 8 a 9 anos, sempre, primeira vez que eu contei, assim, uma história de medo, que não foi a da Maria Angula, porque da Maria Angula é muito forte, mas eles sempre me pediam história de medo depois da primeira vez que eu contei. Só que aconteceu, depois de umas semanas, alguns pais, eles foram lá conversar com a professora na escola, falando que os filhos deles não estavam conseguindo dormir à noite. E perguntando, né, quem que estava contando história de terror para os filhos. E aí eu precisei parar. Então eu aprendi que às vezes a gente precisa tem um ponto importante não exagerar muito quando a gente está contando história de terror, e eu acho que esse foi o meu erro, tá? Eu digo assim, que eu aprendi muito com os meus erros também, né, nessa minha jornada da contação de histórias. Não foi só acertos e mil maravilhas, não, eu tive muitos erros. E eu aprendi com esses erros. Inclusive, eu comento também sobre os meus erros no meu curso, né, para os meus alunos aprenderem com os meus erros. E eu entendi, né, que eu não podia exagerar muito nas minhas contações de histórias de medo, de terror, e que eu tinha também que respeitar, porque às vezes tinha numa turma, né, crianças que adoravam histórias de terror, de medo, e tinha outras que não queriam ouvir. Então eu precisava respeitar quem não queria ouvir, porque aquilo podia deixar a criança muito assustada, sem dormir à noite, como realmente aconteceu. Tá? Então são coisas para a gente avaliar. Se você tem uma turma que tem uma aluna que tem medo de bruxa, então de repente você pode contar a mesma história com outro personagem, mudar uma personagem, né? É uma ideia. A gente pode adaptar as histórias também. A gente pode mudar o personagem da história para ficar uma história mais leve, né? Se tiver uma bruxa, se tiver aluno que não gosta de bruxa. Ou se você perceber que, de repente, mais de um aluno tem medo da bruxa, é porque aquela história talvez não seja ideal para aquela idade. Né? Então, eu tenho meus filhos, eu tenho 3 filhos, tá? E eu tenho meu mais velho, ele tem 6 anos, tem a minha de 3 aninhos, então eu sei bem como que é essa idade de 3 anos, e tenho a outra de 1 ano e meio. E a de 3 aninhos, ela já tá nessa fase também de medo, né? Que o irmão dela mais velho coloca medo nela, né? Fala de monstro, tal. Então é uma coisa que a gente não pode ficar falando para ela. Eu também não posso contar a história de monstro nem de bruxa para ela, porque eu sei que ela vai ficar com medo. Aí é uma questão também de respeitar os nossos ouvintes, tá bom? De não fazer uma coisa com eles que a gente sabe que vai prejudicar, assim, de alguma forma, tá? Vamos lá. Tem gente perguntando sobre oportunidades na área, né? Como ter chance de contar histórias em editoras, livrarias, né? Então, assim, para a gente se inserir no mercado profissional, é questão mesmo de se oferecer, de entrar em contato, tá? Inclusive, eu estou com um projeto também de criar um curso profissional, né, voltado para quem quer se profissionalizar mesmo na contação de histórias, porque, assim, é muita coisa para falar, né, não dá para falar muito aqui nessa live, né, porque eu tenho outras coisas para abordar e tem nossa contação de histórias ainda, né, aqui na live. Mas eu estou com esse curso aí no meu planejamento para fazer e, quem sabe, em breve ele já vai estar pronto, né? Falando só sobre como se inserir no mercado profissional e como realmente trabalhar contando histórias e ganhar dinheiro com contação de histórias, né? Eu sei que isso é uma pergunta que muita gente tem, inclusive quanto se ganha com uma contação de histórias, né? E só para vocês terem uma ideia, assim, uma noção, eu já ganhei, quando eu comecei a contar história, eu ganhava em torno de R$ 200 por contação, né? Isso era assim, meia hora de contação de histórias, e eu já cheguei a ganhar também R$ 3.000 em um evento de contação de histórias, né? Claro que eu estava acompanhada de músico, tal, mas para vocês terem uma noção, assim, do que a gente pode ganhar dentro desse mercado, né, de contação de histórias, tá? Mas como eu falei, eu vou me aprofundar nisso mesmo, nesse curso que eu vou fazer. Então, fica me seguindo aí, né, me segue no Instagram, no YouTube, né, no Facebook, tem minha página também, Lívia Alencar, contadora de histórias, porque essas novidades sempre vão chegar nas minhas redes sociais, tá, gente? Vamos ver... Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou passar aqui o restante do conteúdo que eu preparei, porque eu sei que tem muita pergunta, né? Tá chegando bastante pergunta. Então, minha equipe de suporte, por favor, seleciona algumas, tá? Então, eu vou falar um pouquinho do que eu preparei, e aí a gente vai responder algumas perguntas e passar para a nossa contação de histórias aqui da live, que vai ser com o Avental de Histórias, tá? Agora, deixa eu beber uma aguinha aqui.
Uma coisa muito importante que eu falo bastante, né, nos meus cursos, é sobre como a gente usa a voz para contar a história. O foco da contação de histórias, ele deve ser na sua voz, não nos recursos, né? Os recursos são legais, então é legal usar fantoche, dedoche, avental de história. É legal usar recursos. É claro também que tem um momento certo, né? Tem a ocasião certa para usar recursos e também idades, né? Eu costumo usar recursos para contar histórias mais para crianças menores. Por quê? Porque elas não conseguem prender a atenção por muito tempo se a gente for contar uma história sem recurso. Então, recursos para crianças menores de até uns 5 anos sempre são mais interessantes, tá? Passou dessa idade, você pode usar mais mesmo a sua voz, né? Mas mesmo quando você conta histórias com recursos, é muito importante você usar técnicas de entonação e expressão facial e corporal nas suas contações de histórias. Isso não importa para qual idade você está contando, porque a voz ela é o instrumento principal do contador de histórias, tá bom? Vamos ver. Então, quanto mais você souber trabalhar a sua voz, sua entonação, sua expressão corporal e facial, mais você vai conseguir transportar os seus ouvintes para o mundo mágico da imaginação. Por quê? A maneira como você usa a sua voz é o que dá vida à história, é o que dá vida aos personagens da história. Assim, a entonação que você dá a cada frase mostra como um personagem está se sentindo em determinado momento da história, né? Então você pode prestar atenção quando você vai preparar a sua contação de história, né? Isso é a coisa mais importante para você prestar atenção em como você está usando a entonação e as expressões corporais e faciais. Então, eu costumo fazer o seguinte, quando eu estou preparando uma história, né? E aí fica uma dica, né, de uma técnica de preparação da história. Eu pego a minha história, vamos supor que se eu tiver ela escrita assim em um papel, né? Então, eu leio, dou uma lida nela a primeira vez. Na segunda vez, eu já vou pensando em como eu vou usar a entonação, né? Que entonação eu vou dar às frases, principalmente as falas dos personagens. Então, eu já leio a história pensando nessa entonação. E aí, eu leio ela em voz alta, dando a entonação certa a cada frase, a cada fala. Eu vou adaptando, mudando conforme a necessidade, né? Se eu acho que eu tenho que fazer uma entonação diferente. E num terceiro momento, eu vou ler essa história em voz alta, já pensando nas expressões corporais e faciais daquela história, né, de cada personagem. Tá? Então, para cada fala de um personagem, a gente tem que pensar na expressão corporal e facial. Por quê? Quando seus ouvintes estiverem lá, né, com os olhos presos em você, ouvindo a sua história, eles vão imaginar o personagem falando, agindo conforme a sua entonação, conforme a sua expressão facial e corporal, tá ok? Então, isso realmente é muito importante, né? A entonação que você dá a uma frase, você pode fazer entonações diferentes e, dependendo da entonação, vai mudar totalmente o sentido de uma frase. E eu vou deixar aqui um exemplo, né? Um exemplo, assim, muito prático do dia a dia, que eu gosto de dar, é a frase "que bonito", dita por uma mãe a um filho em situações totalmente diferentes. Então, uma mãe, por exemplo, que ela tá com um desenho de um filho na mão, né? O filho fez um desenho e falou assim: "Ai, mãe, olha, deixa eu te mostrar, olha o desenho que eu fiz". Ele chega e mostra o desenho para a mãe. Como que a mãe vai falar essa frase "que bonito" para o filho? Ela: "Ai, que bonito!", né? Elogiando, feliz, alegre. É muito comum, né? Faço isso com os meus filhos direto. "Que bonito! Oh, que lindo!". Agora, se essa mãe estiver pegando o filho, fazendo uma coisa que não pode, né, bagunçando, jogando alguma coisa no chão, aí ela olha para o filho e vai falar essa frase, "que bonito". Como que ela vai falar? Ai, que bonito. Ela pode colocar um "hein", né? Que bonito, hein? Então, olha só como mudou totalmente o sentido da frase quando eu mudei a minha entonação e a minha expressão facial e corporal. E é a mesma frase, só que em situações diferentes. Então, tá vendo como a maneira como a gente fala algo
dá um sentido específico para aquele momento. E isso é uma coisa que é muito importante, né? Você prestar atenção quando você está preparando a sua contação de histórias, tá? E no meu curso prático de contação de histórias, meu curso online, eu falo muito sobre isso. Inclusive, tem vários exercícios, né, de expressão corporal, facial, de entonação, para os meus alunos, para treinar essa parte, né, desse uso da voz, tá bom? Então, quando você for preparar a sua história, treina bem e treina principalmente em frente ao espelho, né? Porque na frente do espelho você vai conseguir ver realmente como estão sendo as suas expressões corporais e faciais. Isso é uma coisa que eu adoro fazer, né? Treinar, contar a história na frente do espelho, tá bom? E se você puder, outra coisa também, outra dica que eu dou é se filma, né? Faz uma filmagem para você ver como você está contando a história, depois você assiste essa filmagem e aí você pode ver os pontos em que você pode melhorar, tá? Agora vamos passar aqui para algumas perguntas, né? Que eu já respondi várias perguntas aqui na live, passei uma dinâmica bem legal, dei várias dicas, então vamos continuar com algumas perguntas para eu dar mais dicas para vocês, tá bom? Vamos lá, Lili, o que a gente tem de pergunta? Edilene, Lívia, dá para viver bem financeiramente apenas contando histórias? Dá para viver bem financeiramente apenas contando histórias? Dá para viver bem financeiramente. Como eu falei, eu já tirei, né, 3 mil reais em um evento de contação de histórias, que eu estava acompanhada de músico. Foi uma manhã de contação de histórias, isso só um evento, né? Então dá para fazer vários eventos. É claro, vamos esperar acabar essa pandemia aí, que o negócio vai estourar de novo, né? Vai ser muito bom. Mas sim, dá para viver financeiramente bem contando histórias. Então, isso para mim foi maravilhoso, porque eu já amava fazer isso, né? Vamos ver. Tem que ter sempre cenário e recursos visuais bem elaborados para crianças de primeira infância? Ou há técnicas para a cidade especificamente? Então a pergunta foi se precisa ter cenários, né, bem elaborados, recursos para a primeira infância, foi isso, né? Ou se há técnicas especiais para a cidade, específicas para a cidade. É legal ter recursos para a primeira infância. Cenário não é obrigatório, tá? Não precisa ter um cenário. Algumas vezes que eu usei cenário nas minhas contações foi mais quando era, por exemplo, em palcos, né? Muitas vezes em escolas grandes ou eventos em que tinha um palco mesmo, e aí a gente fazia um cenário para colocar, mas não é obrigatório você ter o cenário. Como eu falei, o mais importante de tudo é a sua voz, né? Isso se aplica também às crianças pequenas, né? Você pode usar os recursos, mas mesmo assim, recursos não são obrigatórios, e eu digo isso por experiência própria, inclusive como mãe, porque eu conto muita história para os meus filhos pequenos sem recursos nenhum. Inclusive, meu filho mais velho, ele toda noite antes de dormir, ele desde recém-nascido, desde nenenzinho mesmo, eu contava histórias para ele antes de dormir, né? Eu colocava ele no bercinho e ficava do lado contando histórias sem usar nenhum tipo de recurso, era só mesmo a minha voz. E isso para criança pequena é muito interessante também, porque você sabe, né, que quando a gente está falando para criança, quando a gente está contando uma história para criança pequena, ela vai aprendendo, né, sobre a oralidade, ela pega os nossos gestos da boca. Você pode perceber que o bebezinho, ele presta atenção na nossa boca, em como a gente está articulando as palavras. Então, eu fazia isso muito com meu filho. Inclusive, ele começou a falar muito cedo, né? Eu acredito que isso tenha influenciado, né? O fato de eu ter contado histórias para ele desde bebezinho. Ele começou a falar bem cedo mesmo, e com 2 aninhos ele tinha uma conversa normal, como um adulto. Falava pelos cotovelos, fala até hoje. Eu acredito mesmo que a contação de histórias ajudou nisso, né? Eu contava sem recurso nenhum. Mas quando eu conto assim, por exemplo, vai para assim, creches, escolas, né, para crianças pequenas, eu gosto sim de levar recursos, porque chama mais atenção, né? A criança ela tá ali num ambiente escolar e a gente chega para contar uma história, é mais legal a gente usar um recurso, um dedoche, né, fantoche, um avental de história, para prender a atenção da criança para aquele momento da contação de história. Mas como eu falei, não é obrigatório. Vamos lá, próxima pergunta. Você contou histórias. Contação de histórias em aniversário, como é feita a cobrança? É por contação de história mesmo. Porque contação de história em aniversário vai durar em torno de 30 minutos, né? Em torno de meia hora.
Se passar muito disso, já não fica muito interessante, porque as crianças querem brincar, os aniversários, né, tem vários tipos de atrações. Então, em torno de meia hora, a gente cobra pela contação. Mas eu vou me aprofundar mais nisso no meu curso profissional, tá? De contação de histórias, em que eu vou ensinar tudo sobre essa profissionalização, tipos de eventos. Então, me acompanha aí nas minhas redes sociais para saber quando a gente vai lançar esse curso. Com adolescentes, funciona a contação de histórias? Essa eu já respondi. Sobre adolescentes, né? Perguntando se funciona, eu respondi. Que tipo de história você costuma contar na formação de professores? Formação de professores, que tipo de histórias a gente costuma contar? Boa pergunta. Não necessariamente você precisa contar histórias mais voltadas para adultos, em formação de professores, né? O que são histórias mais voltadas para adultos? Eu costumo dizer que são histórias, assim, motivacionais, histórias reflexivas, histórias cômicas também, né? Por exemplo, histórias cômicas são histórias de Pedro Malas Artes, de Nasruddin, né? Nasruddin, para quem não conhece, é um personagem turco que é muito parecido com Pedro Malas Artes, né? Mas veio da região ali da Turquia. E ele tem histórias muito interessantes, você pode procurar, inclusive, na internet, né? Histórias de Nasruddin, né? Escreve Nasrudin. E são histórias cômicas. E essas são histórias, assim, mais adequadas para adultos. Mas numa formação de professores, você pode contar histórias voltadas para crianças, né? Porque principalmente são professores, né, de educação infantil, por exemplo, porque você vai contar histórias que eles podem usar na formação. Ou depende muito do momento, né? Pode ser um momento em que você quer que os professores reflitam sobre alguma coisa, você pode contar uma história de reflexão, uma história motivacional, né? Tudo depende de qual é o seu objetivo. Tá? Então, quando a gente conta histórias para adultos, qual é o seu objetivo ao contar histórias para adultos, né? Eu já contei histórias para adultos em festa de aniversário, por exemplo, em que eu contava histórias, contei a história de vida, né, da pessoa que estava fazendo aniversário, né? Foi uma amiga dela que me contratou, e a amiga estava fazendo 40 anos, aí ela me contratou junto com o músico para a gente contar a história da vida da amiga dela. Então, tá aí uma coisa bem diferente, né? E só tinha adultos na festa, não era uma festa com criança. E foi maravilhoso, assim, foi emocionante, né? A aniversariante ouvia a história dela sendo contada. Dá assim, aquela pitada de magia, né, para a vida da pessoa. Mais uma pergunta? Figurino, gente, eu costumo. Vamos falar um pouquinho então sobre figurino, né? Já que surgiu essa pergunta, né? Que tipo de roupa usar para contar a história? Eu gosto de usar roupas mais alegres, né? Com um tom mais alegre, às vezes floridas. Gosto de usar principalmente. Bom, quem me acompanha sabe que eu sempre tenho um lacinho na cabeça. Acho que essa é a minha marca, digamos assim, né? Gosto de usar um lacinho. Então, algumas dicas aí de acessórios, né, que você pode usar. Você pode usar uma coisa na cabeça como um lacinho, pode usar uma tiara, um chapéu, pode usar um lenço no pescoço, um lenço mais colorido, por exemplo, ou florido também. Avental de histórias é mais se realmente se você vai contar histórias com um avental, né? Aí você coloca um avental de histórias. Mas figurino, uma vez eu cheguei a mandar fazer em costureira, né? Vestidos mais floridos, mais alegres, que eu acho que eles tem mais a ver com o momento da contação de histórias, né? Mas essa questão de vestimenta, eu falo assim de maneira um pouco mais aprofundada também no meu curso prático, né? Mas aí ficam as dicas de algumas coisas que a gente pode usar no nosso figurino para contar histórias. Mais algumas perguntas? Quantas perguntas mais a gente pode fazer antes da contação? Algumas pessoas estão perguntando. Então o pessoal está perguntando sobre curso, então vamos falar, né, um pouquinho sobre o curso, antes da gente passar para a nossa contação de histórias com avental. Sim, eu tenho meu curso prático de contação de histórias, que é meu curso online, né? Como eu falei, eu dava muita formação presencial, depois que eu já estava contando histórias profissionalmente. E aí tinha muita gente que me pedia para contar e dar formação presencial em vários lugares assim distantes do país, que ficava difícil para mim, né, ir para aqueles lugares. Então veio a ideia de fazer um curso online
de contação de histórias, né? E é esse meu curso prático de contação de histórias, o link dele já está na descrição. Está na descrição desse vídeo, dessa live, né? Para quem quiser conhecer, tá? E nesse curso eu me aprofundo nas técnicas de contação de histórias e passo aí toda a minha experiência, né? Desses meus mais de 10 anos contando histórias voluntariamente, profissionalmente, falo de dicas técnicas bem práticas para você contar histórias e dicas técnicas que vão te ajudar a realmente prender a atenção dos seus ouvintes, encantar os seus ouvintes. Eu falo nesse curso, por exemplo, sobre como lidar com interrupções dos seus ouvintes, né? Que isso é muito normal, né? Se você conta história em sala de aula ou em eventos também como profissional, você sempre vai ter momentos de interrupção que podem acontecer ali com as crianças mesmo, ou de pessoas que vêm de fora. Eu falo, né, sobre como lidar, algumas técnicas para lidar com essas interrupções. Eu falo sobre memorização de histórias. Nesse curso eu falo também sobre histórias para cada faixa etária. Quais são as histórias mais adequadas para cada faixa etária? E, assim, o que mais que eu falo? Gente, é tanta coisa nesse curso. Lembrando que eu vi que tinha gente perguntando sobre meu e-book, né? Onde posso comprar o seu e-book? Então, meus e-books, eles fazem parte do curso, tá? Como bônus. Eu tenho um e-book que ele é só de histórias infantis que eu mesma escrevi, né? Que foram mais de 20 histórias infantis que eu escrevi, que eu coloquei nesse e-book. Ele é ilustrado, é super bonitinho, ele é um dos bônus do curso. Tem o meu outro e-book também, que é Transforme Vidas Contando Histórias, que eu falo sobre o poder da transformação por meio da contação de histórias. Esse curso também, um outro bônus dele é uma coletânea de histórias, com mais de 100 histórias, né, que a gente coletou para você não ter que ficar procurando história, né? O seu repertório de contação de histórias, ele vai estar nessa coletânea, tá? Então, é um curso bem legal. Se você clicar aí na descrição da live, né, desse vídeo da live, você vai ver todas as informações, inclusive depoimentos das minhas alunas também, né? Então, eu tenho aqui várias alunas participando da nossa live, né, que já falaram, eu tô amando o curso, tô gostando demais, né? Eu fico muito feliz mesmo com o feedback das minhas alunas, né? Então, aproveita que o curso agora, ele tá, por enquanto, ainda no valor promocional, tá? Então, entra lá que você vai ver o valor do curso. A gente, nessa quarentena, a gente está mantendo por mais alguns dias, né, para mais algumas vagas do curso. Então, quando acabarem essas vagas, a gente vai aumentar o valor, porque a gente está adicionando muito conteúdo no curso, estamos gravando conteúdos novos também. Então, quem entrar agora vai ter acesso, né, e quem entrou já também vai ter acesso a todos esses conteúdos novos que a gente está produzindo. Inclusive, um conteúdo muito legal são 30 aulas com recursos e moldes para você fazer, né, confeccionar você mesma para suas contações de histórias. Então, gente, vai ter tantos recursos maravilhosos, vocês não vão nem acreditar. Varal de histórias, guarda-chuva de histórias, baú de histórias, assim, é muita coisa legal. Além de fantoches, dedoches, né, para você mesma confeccionar com moldes e usar nas suas contações de história. E vai ter os vídeos de eu fazendo as contações com esses recursos para você ver como usa também, tá? Então, tudo isso tá no meu curso prático de contação de histórias, que você pode acessar o link na descrição do vídeo. Dá para colocar nos comentários também? E a Aline aqui do suporte vai colocar também nos comentários, tá? E aí você vai poder acessar direto, tá bom? O pessoal está perguntando se o acesso ao curso é permanente. Sim, é acesso vitalício, tá? Que a gente está deixando para quem entrar agora, nessa turma, tá? Que a gente iniciou esse curso, é uma versão nova, tá? E eu tenho alunas... já tem gente falando aqui, aluna minha, Fabíola, eu finalizei ontem o curso e amei de paixão. Foi um investimento muito bem aplicado. Parabéns, Lívia. Obrigada, Fabíola. Obrigada. Eu fico muito feliz mesmo com esses feedbacks, né, das minhas alunas. E, gente, é maravilhoso para mim, né? Quando eu sei que as alunas estão aplicando realmente, e não são só alunas, tá? Tem alunos homens também, né? Que aplicam as técnicas do curso. Um comentário aqui da Caroline. Além de aprender como contar histórias, você vai ensinar como fazer os recursos? Que maravilha! Sim, exatamente, Caroline. Você vai aprender como fazer os recursos, né? Enfim, é um curso muito rico, tá? É muito rico. Aqui a Cláudia
falando, a Cláudia Nunes, minha aluna também, ó, estou no começo do curso, mas já aprendi muito. Que bom saber disso. Obrigada, Cláudia, pelo seu comentário. Então, vai lá dar uma olhada, né, no link. Já está nos comentários? Já está nos comentários, né? Aqui a Aline do suporte está colocando. E aí você vai ver lá todo o conteúdo do curso, depoimento das minhas alunas, né? Tem depoimentos em vídeo para você saber o que as alunas acharam, estão achando, né? Aqui já tem, né, os comentários das minhas alunas que estão participando da live. Então, obrigada mesmo, gente. Obrigada pelo carinho, né? E principalmente por indicarem. Todo mundo que faz meu curso indica, né? Então, isso me deixa feliz demais. A Kátia, iniciei o curso, estou amando, vale a pena. Obrigada, Kátia. Obrigada pelo seu comentário. Mais alguma coisa? Vamos ver. Vamos ver se tem mais alguma dúvida, assim, que é mais geral, né? Ver se tem mais alguma dúvida que pode ser uma dúvida, assim, de várias pessoas. E aí... sim. Então, estão perguntando se pode contar as minhas histórias em um grupo privado do Facebook e me citar como autora. Com certeza. Minhas histórias, elas são para serem espalhadas. Eu sempre digo isso. Espalhem as histórias, né? A única coisa importante, quando a gente vai contar uma história autoral, né, que a gente sabe quem é o autor, é citar o nome do autor, tá, gente? Mas pode sim contar as minhas histórias, né? Como eu falei, tem o meu e-book, Histórias Infantis para Contar e Encantar, com mais de 20 histórias de minha autoria, que é um dos bônus do curso, desse curso prático online de contação de histórias. Então, os meus alunos têm acesso a esse e-book e podem sair espalhando as minhas histórias por aí. Vamos lá mais. Lívia Alencar, o canal do YouTube, certo? Sim, meu canal do YouTube é o Lívia Alencar. Isso mesmo. Vou contar suas histórias no Griôs. Legal, Cláudia. Cláudia faz parte do grupo, né? Griôs, minha aluna. Vamos ver. Você é uma querida. Ai, obrigada. Então, a Aline está colocando aqui de novo, né, do suporte, o link para inscrição, tá, gente? Está aparecendo aqui com o meu nome, Lívia Alencar. E na descrição aqui do vídeo da live tem o link também para você se inscrever no curso prático Contação de Histórias. Aproveita que são mais algumas vagas, né, no valor atual. Então, quando acabarem essas vagas, a gente vai aumentar esse valor, porque a gente está adicionando bastante conteúdo ao curso, tá bom? Vamos ver. Então tá, vamos passar para a nossa contação de histórias? Ou mais alguma coisa para falar? Já? Então tá, deu para responder bastante pergunta, né? Então, muito legal. Uma última pergunta. Isso eu já respondi, sobre histórias bíblicas, né? Tinham perguntado se eu conto histórias bíblicas, eu também conto histórias bíblicas. Então, tá bom. Ó, não saiu o link, tá? Só saiu o meu nome, mas não saiu o link para a inscrição do curso. Falaram aqui nos comentários. Tem na descrição. Na descrição, tá, gente? Vai na descrição do vídeo aqui da live, que tem o link, né? Qualquer coisa, se você não estiver conseguindo acessar agora esse link da descrição, assim que terminar a live, ele vai estar disponível, tá bom? Só você entrar lá e clicar no link, tá? Para conhecer o meu curso. Então, bom, gente, assim, não dá para responder todas as perguntas. Eu sei que tem gente, né, querendo perguntar mais, mas a gente já está aqui com mais de 1 hora de live, né? Vou fazer a minha contação de histórias que eu planejei para vocês com o Avental de Histórias, tá? E depois eu vou falar um pouquinho também sobre esse recurso do Avental de Histórias, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou precisar agora do suporte aqui, segurando meu microfone. Né? Quem perdeu o começo da live, a gente estava com um probleminha técnico, e aí eu tive que ficar com esse microfoninho aqui improvisado, né, segurando, e agora a Aline aqui do suporte, ela vai segurar para mim, para eu poder fazer a contação de histórias e ficar com as mãos livres, tá bom? Mas a próxima vez, a próxima live, a gente já fica mais preparado, tá, gente? Vamos lá, a Aline vai segurar aqui, acho que tá todo mundo me ouvindo bem, né? Eu acho que eu vou ter que levantar e me afastar um pouquinho para contar essa história, para todo mundo ver bem meu mental. Calma aí, gente, vamos nos organizar aqui. Deixa eu dar uma ajeitada aqui no notebook. Agora deu! Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá? Vamos lá. Ó, tô vendo uma pergunta aqui aparecendo. No curso, se nós tivermos dúvidas, você as tira? Sim, eu fico disponível no curso. Tem a área lá de comentários dos alunos, que os
alunos fazem suas perguntas e eu tiro as dúvidas de todos os alunos, respondo todos os comentários, além do que a gente tem também uma live exclusiva, né, só para os alunos, em que eu tiro as dúvidas relacionadas ao conteúdo do curso, tá bom? Então não se preocupe que a gente tem toda uma equipe de suporte do curso. Tem eu e tem meu suporte técnico também, né, para tirar qualquer dúvida, a gente fica à disposição dos alunos, tá? Então, acho que agora dá para começar, né? Vamos lá? Vou começar com uma música. Ao mundo mágico das histórias, vamos viajar. Bata palmas uma vez, bata palmas, 1, 2, 3. Agora preste atenção, já vamos começar. Uma vez, um rapaz muito sabido, chamado Pedro Malas Artes. E o Pedro Malas Artes veio participar da nossa história. Vamos chamar ele? Então você vai falar junto comigo assim, ó. Pedro, Pedro, Pedro. Vamos lá? Pedro, Pedro. Vamos lá, vamos chamando. Pedro, Pedro. Chegou o nosso Pedro Malas Artes. Um dia, Pedro Malas Artes vinha andando pela estrada, morrendo de fome, quando ele parou na frente de uma casa em que morava uma velha muito pão dura. E ele bateu. Tum, 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 tum. E a velha saiu. Que você quer? E ele falou, minha senhora, eu venho andando já há muito tempo pela estrada, já fazem 3 anos, 3 meses, 3 semanas, 3 dias, 3 horas. Ah, para com isso e fala logo, o que você quer? Sabe o que é? É que eu tô assim com fome. A senhora tem alguma coisa para me dar de comer? Ah, eu não tenho nada, pode ir embora. Pedro olhou ao seu redor e viu um monte de vacas, e porcos, e coelhos, e galinhas. E viu também uma horta muito bem cuidada e um pomar carregadinho de frutas. Aí ele teve uma ideia. Não, não, a senhora não me entendeu bem, não. Sabe o que é? Eu só queria mesmo uma panela emprestada e um pouco de água. E se a senhora deixar usar o seu fogão, eu já vou estar bem satisfeito. Sabe por quê? É porque aqui no chão tem muitas pedras. E eu pego uma pedra e faço uma sopa de pedra maravilhosa. E não preciso de mais nada. Sopa de pedra? A velha ficou interessada. Sopa de pedra, olha, é uma delícia. É só a gente pegar a pedra e lavar bem lavadinha. E a senhora vai ver como vai ficar boa. Essa eu quero ver. Então a velha deixou o Pedro entrar, deu a panela para ele, e ele jogou a água na panela, pegou a pedra, lavou bem lavadinha, colocou na panela e botou a água para ferver. E a água foi fervendo, fervendo, e quando já estava bem fervidinha, ele falou: então, olha, acho que essa sopa vai ficar boa, mas, sabe, precisa só de um gostinho, assim, um salzinho. O que a senhora acha? Não seja por isso, eu tenho sal, ele dou um pouco. Ah, é? E se a senhora, assim, de repente, me emprestar um pouquinho, assim, de cebola, alho, sabe? Só para dar um gostinho a mais. Ah, sim, pode deixar. E a senhora não teria, assim, um temperinho verde, né? Sabe? Pra dar um gostinho melhor. Não, isso não é problema, pode deixar comigo. E a velha foi e voltou com tudo que ele tinha pedido. O Pedro botou tudo na panela, o sal, a cebola, o alho, o temperinho verde e voltou a mexer. Mexeu, mexeu e a água, ó, ia fervendo. Aí ele falou: então, sabe, eu acho que vai ficar boa, mas só não fica muito boa mesmo, porque tá faltando assim uma carne, uma linguiça, né, pra dar um gosto melhor. Não, mas não seja por isso, não é por isso que a gente vai perder essa sopa maravilhosa. E ela foi buscar. E voltou com um pedaço de carne, um pedaço de linguiça. E o Pedro botou na panela. E foi mexendo. E a água, ó, ia fervendo. Até que ele provou a sopa e falou: até que tá ficando gostosa, é.
sabe, a senhora não acha que essa sopa tá um pouquinho assim, sem graça, sem cor? De repente, assim, uma cenourinha, né? Ia ficar mais bonito, um pouco de abóbora, um chuchu, uma batata. Ah, claro, por que não? Por que não? E a velha foi. A velha já estava super empolgada, né? Ela estava pensando, nossa, que sorte a minha. Ter esse viajante na minha casa para me ensinar a fazer essa sopa tão econômica, sopa de pedra, imagina o quanto que eu vou economizar, né? Fazendo essa sopa. E ela voltou e levou tudo que ele tinha pedido. E o Pedro botou tudo na panela e ele ia mexendo e a sopa, ó, ia borbulhando e a água fervendo. E o tempo foi passando e de vez em quando ele cheirava, parece que tá ficando gostosa, né? Parece sim, parece que tá muito boa. Eu acho que vai ficar mesmo deliciosa. Ia mexendo e a água ia fervendo. Até que ele falou: pronto, agora sim, a sopa tá pronta. É só tomar. A velha foi toda alegre, pegou 2 pratos fundos, trouxe, serviu a sopa e ficou prestando atenção no que ele ia fazer com a pedra. O Pedro deixou a pedra na panela. E ela perguntou: mas e a pedra? A pedra? A pedra a gente joga fora. Joga fora? Ou se não, lava bem lavadinha e guarda para quando for preciso enganar outro bobo. A velha ficou tão furiosa. E uns dizem que ela pegou a panela e jogou na cabeça dele com tudo. Com pedra, com água fervendo, não quis nem saber. Mas outros dizem que ela não ficou furiosa, não. Que ela foi e deu uma risada. Viu que tinha merecido, tomou a sopa, guardou a pedra. E aprendeu com aquela história. E você pode escolher o fim. E fica sendo assim. Espero que vocês tenham gostado da nossa história. Agora um comentário aqui sobre o nosso avental. Esse avental de histórias, ele originalmente é um avental que eu uso para contar a história da Chapeuzinho Vermelho, né? Então ele vem com os fantochinhos, né, com os bonequinhos da Chapeuzinho Vermelho. Esse aqui, inclusive, na verdade, ele é o caçador e essa é a vovozinha da história. Mas o que eu fiz? Eu adaptei, né? Peguei eles para fazer o Pedro e a velha, né? E essa história é a história de Pedro Malas Artes e A Sopa de Pedra, de autor desconhecido, mas que você pode encontrar na internet, tá bom? Então vamos colocar aqui de volta no nosso bolso. Obrigada, Aline. Deixa eu ajustar aqui o nosso computador e sentar. Agora que eu já usei o nosso avental de histórias. Aqui tem o pessoal batendo palma. Amei a história! Amei! Legal! Olha aqui a Kátia. Oi, Lívia, caí aqui de paraquedas, fiz o curso avançado com você, já faz um bom tempo, uso muito suas dicas, parabéns pelo trabalho, obrigada. Aqui uma aluna minha, né, do meu curso avançado, né, que é de uns anos atrás. Esse curso prático de hoje, ele é totalmente reformulado, né, e tem vários conteúdos adicionais também, inclusive tem alunos que fizeram um curso avançado que também estão fazendo um curso prático de contação de histórias, né, ele tem os conteúdos extras, né, que não tinha no curso avançado, no curso anterior, né. Então, amei, maravilhosa história, ai, que bom, obrigada. Eu acho que a maioria que já devia conhecer, né, a história do Pedro Malas Artes. Olha aqui a Luísa comentando. Adorei a possibilidade do ouvinte escolher o final como quiser. Sim, isso é legal, né? Como eu falei, né? E você pode escolher o fim e fica sendo assim, né? Esse é um jeito de terminar a história, que você pode dar 2 opções diferentes e pedir para o ouvinte escolher o final. Alessandra, dicas top, sempre assisto todas as lives. Obrigada, Alessandra! Canal cheio de história. Posso contar suas histórias? Pode sim. Lá no meu curso prático, quem é aluno do curso, tem o meu e-book de histórias infantis, com as minhas histórias, né, de minha autoria, que você pode usar para espalhar por aí, contar as minhas histórias, né? O pessoal do suporte está colocando aqui de novo o link para inscrição no curso. Agora dá para clicar, gente. Tem aqui o link para inscrição no curso, tá? Que o pessoal do suporte colocou e você pode se inscrever.
Vamos ver. Eu sempre conto a história do coelho de Páscoa, Alessandra. Legal, sim. Tem uma das minhas histórias que está lá no e-book, é a história do coelhinho de Páscoa, né? E tem histórias também para outros eventos, né? Dias especiais do ano, como, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Festa Junina, né? Tem histórias de temas diversos no meu e-book, né? Maria Justina, essa história é conhecida, mas sempre boa de se ouvir. Sim, é uma história muito legal. Legal, vamos ver. Ó, meu pai me contava essa história. Isso. É muito bom, né? Muito bom a gente lembrar de quando o pai e a mãe contavam histórias pra gente. É muito gostoso. Vamos ver. Suas músicas também são maravilhosas. Obrigada, Elizabeth. Lá no curso prático eu ensino várias dinâmicas e várias músicas, como eu tinha falado aqui no começo da live, né? Mais de 10 dinâmicas e músicas que você pode usar com crianças de várias idades. Inclusive, algumas frases para começar a contação de história que não necessariamente são para crianças, né? Que podem ser para outras idades, né? Adolescentes, adultos, idosos, tá? Sua voz é linda. Obrigada, Kelly. Obrigada. Amo suas histórias. Você é linda. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Alessandra. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, agora posso abrir para dúvidas sobre o curso, né? Como a gente terminou aqui a nossa contação de histórias, né? E compartilhei dicas, técnicas. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o curso prático de contação de histórias, que ainda não seja aluno do curso, pode deixar aqui e eu vou responder, tá bom? Tenho várias alunas aqui do curso prático, né, participando da nossa live, que já deixaram seus comentários, falando que estão amando o curso. Então, obrigada mesmo pelo carinho de vocês. E como eu falei antes, o curso ele está ainda no valor promocional por pouco tempo, né? Que logo, na verdade, a gente vai aumentar esse valor quando acabarem as vagas dessa turma, né? Porque a gente está adicionando conteúdos novos, então bastante conteúdo novo. E quem entrar nessa turma agora vai ter acesso a todos esses conteúdos que estão sendo adicionados sem ter que pagar nada mais por isso, tá bom? A Vânia, muito interessante usar o mesmo recurso para várias histórias. Sim, né? A gente pode pensar, inventar, né? Usar a nossa criatividade mesmo para usar o mesmo recurso para histórias diferentes. Patrícia, sou professora e não vejo a hora de poder contar para meus aluninhos. É muito gostoso, né, gente? Alessandra, quero participar do curso. Legal, Alessandra. Pode clicar aí no link e aproveita esse valor promocional por tempo limitado, enquanto ainda tem vagas, tá bom? Antes da gente aumentar o valor. E vamos ver, a Heloísa, que avental lindo! Obrigada, muito criativo esses desenhos. Obrigada mesmo. Lá nos módulos novos que a gente vai adicionar do curso, eu vou ensinar recursos diferentes para você mesma confeccionar e usar nas suas contações de histórias, tá bom? Amei a live. Obrigada, Silmara. Obrigada, pessoal. Bom, se alguém tiver alguma pergunta sobre o curso, fica à vontade, tá? A história foi show. Que bom. Que bom. Fico feliz que você gostou e que vocês gostaram. Mais uma vez, agradecer pelo carinho de todos e pela presença de vocês aqui na nossa live. Surgiu mais alguma dúvida aí? Alguma coisa para responder? A Ruth Mantagnoli, minha aluna do curso prático, né? Eu estou amando as aulas. Obrigada, Ruth, por deixar seu comentário. Aluna do curso prático. Então. Olha, pergunta boa. Eu esqueci de falar, gente, que é certificado. Certificado do curso. Esse curso prático de contação de histórias, esse curso online, ele tem sim um certificado. É um certificado de 240 horas, certo, Aline? 240 horas é o certificado, né, desse curso. Então, você pode usar, por exemplo, para evolução profissional, você pode usar no seu currículo. Ele está na categoria de cursos livres, tá? Que são aceitos em grande parte das instituições do Brasil. Você pode usar para sua faculdade, tá? Para contagem de pontos, evolução de carreira, tá bom? Então, como eu falei, certificado de 240 horas, muito conteúdo no nosso curso e sempre a gente está adicionando conteúdos novos, tá?
E o vídeo dessa live, ele vai estar disponível no meu canal, Lívia Alencar. Então, você pode, se você está chegando agora ou chegou depois do início da live, você vai poder acompanhar o vídeo dessa live com as técnicas que eu passei, com a contação de histórias, no meu canal, Lívia Alencar. É só você se inscrever, tá bom? Sim, Márcia, ela perguntou se o curso recebemos por e-mail, fazemos nosso tempo. Exatamente, você vai receber o acesso ao curso prático pelo seu e-mail, né? Você vai poder acessar a plataforma de aluno e você vai fazer no seu tempo, você depois pode voltar para assistir todas as aulas, o acesso ao curso é vitalício, então você pode ver e rever as aulas quantas vezes você quiser, tá bom? A Laudiene, que pena, não consegui assistir a live. Não se preocupa, Laudiene, que a live vai estar disponível no meu canal, que é o canal Lívia Alencar, do YouTube. Então, entra lá no meu canal, que logo a gente vai disponibilizar o vídeo dessa live, tá bom, gente? A Ruth, Lívia canta e encanta, além de possuir muita competência no seu ofício. Obrigada, Ruth. Obrigada pelo carinho, obrigada mesmo. Não sou cantora profissional, mas eu me arrisco. Teremos um tempo específico para fazer? Não, não tem um tempo específico para fazer o curso, tá, Márcia? Mais alguma coisa? Joelma, estou amando! Que bom! Então, acho que a gente pode parar por aqui, né? Então, tá bom. Mais uma vez, muito obrigada. Olha, terminamos nossa live ainda com muita gente assistindo. E, mais uma vez, a minha equipe deixou o link aí para você participar do curso prático de contação de histórias, ainda pelo valor promocional, tá? Por tempo limitado esse valor, tá, gente? E lá você vai poder ter toda a assistência, vou responder todas as suas dúvidas, tá bom? E fazer parte da nossa turma, vai ser muito legal. Então, para quem não faz parte ainda da nossa turma do curso prático de contação de histórias, eu estou esperando você lá no curso prático, tá? E qualquer dúvida, você pode falar com o nosso suporte. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês e a gente vai se falando. Continua me seguindo, né, nas redes sociais, no Instagram, é o Lívia Alencar, liviaalencar.histórias, né? Meu Instagram, liviaalencar.histórias. E no Facebook também tem a minha página do Facebook, que é Lívia Alencar, contadora de histórias. YouTube, Lívia Alencar, tá? E a gente vai se falando. Ó, o link, então, para o curso, mais uma vez, para você entrar lá para se inscrever, tá na descrição do vídeo dessa live, tá? Então, é só você ir lá na descrição e se inscrever no curso. Então, pessoal, muito obrigada, uma boa noite. Vocês tenham uma noite linda. E a gente vai se vendo, a gente vai se falando. Um beijo.